Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre Sérgio Pérez e a Fórmula 1, né? Porque o mexicano até agora impressiona nessa temporada. Acho que é difícil dizer que muita gente esperava, né, que o Pérez estaria com 2 vitórias logo em 4 corridas, né? Estaria apenas a 6 pontos do Max Verstappen depois de tudo que já passamos na temporada. Uma temporada que até agora desanima pelas corridas ruins, né? Pela disparidade que a Red Bull está das outras equipes. Vamos ver agora em Miami, porque Ferrari promete atualizações, na corrida seguinte na Emília-Romanha é a Mercedes que promete atualizações, todo mundo está prometendo uma melhora no carro, vamos ver se alguém alcança a equipe austríaca, mas o fato é, a gente no momento tem um campeonato que está entre os dois pilotos da Red Bull e o mexicano, que a gente sabe, não é tão bom quanto o holandês, está conseguindo acompanhar o ritmo até agora e no Azerbaijão foi melhor do que o Max Verstappen. Talvez a primeira vez que a gente vê os dois sem nenhum tipo de problema em que o Verstappen não conseguiu acompanhar o ritmo do companheiro de equipe. Isso é algo significativo, né? E muita gente pergunta, tem campeonato? Eu acredito que tem, mas obviamente vai depender da regularidade do Pérez e do quanto ele vai conseguir superar o Verstappen na temporada. Porque eu acho que a questão é, o Pérez não tem que ganhar mais corridas do que o Max Verstappen. Eu vou usar como exemplo a temporada de 2014, em que a gente viu a Mercedes muito superior às demais e foi o primeiro título do Hamilton na escuderia alemã. E a questão é, o Rosberg liderou aquele campeonato durante boa parte da temporada com menos vitórias do que o Hamilton, porque ele quebrou menos, né? Ali na parte final da temporada aí começou a ter mais problemas mecânicos, mas o Rosberg ficou muito tempo à frente porque ele estava sendo muito regular. Por exemplo, no Canadá, a gente teve problema de motor com os dois pilotos, só que o Rosberg conseguiu levar até o final na segunda posição. Era um piloto que aproveitava tudo que aparecia para ele. Então, assim, ele conseguiu sustentar a luta pelo título até a última corrida, mesmo tendo 5 vitórias no ano e o Hamilton 11, né? E assim, o que acontece na última corrida é até interessante pra gente falar, né? Porque o Rosberg em condições normais, ele tava assim, era uma pontuação dobrada aquela última corrida, né? Se você olhar o campeonato, parece que a distância é muito grande, não foi. E assim, o Rosberg precisava ganhar, o Hamilton chegar em terceiro. O que ele precisava? Acontecer o que aconteceu com ele, só que no Hamilton, do motor elétrico pifar. Porque se fosse isso, ele era campeão mundial. Então você tem que estar, obviamente, próximo, estando ali jogando pressão, e é o que o Pérez tem feito bastante neste ano, né? A única exceção foi a Austrália, que não é por culpa dele. O carro teve problemas no sábado, não conseguiu assim, fazer quase nenhuma curva no treino livre. E assim, obviamente, tem um nítido problema mecânico, porque o cara vai super bem na sexta-feira, no domingo na corrida não cometeu um erro sequer, estava sempre lá num ritmo muito forte, fez a volta mais rápida. E por que no sábado acontece tudo aquilo? Evidentemente um problema de freio. E olha que loucura, né? Se ele tivesse marcado, ele marcou 11 pontos, né? Vamos supor que ele tivesse chegado em segundo lugar. O Verstappen ganhou e o Pérez chegou em segundo sem o ponto da volta mais rápida, né? Ele teria feito 7 pontos a mais, estaria agora com 94. Imagina, né? O Sérgio Pérez estaria agora liderando o campeonato mundial. Ele até fala isso no rádio. Então, é uma situação bem curiosa, né? Eu acho que muita gente subestima o mexicano. Ele é um ótimo piloto, é um piloto bem acima da média, não é um gênio do esporte, mas é um piloto que vem fazendo assim, na sua carreira na Fórmula 1, em equipes de médio escalão, sempre conseguindo muitos pódios, pontuações regulares. Ele na Force India fez 15 corridas seguidas nos pontos, né? Quais pilotos são capazes de fazer isso atualmente? Então, assim, é realmente um piloto muito bom e que agora, assim, que o carro tá menos ali arisco, né? Menos traseiro, como o Verstappen gosta, né? Tá um carro um pouquinho mais estável. A gente vê ele conseguindo um desempenho mais, assim, forte, batendo um pouquinho mais de frente e ele vê que é a oportunidade dele. Essa é a verdade. O Pérez está vendo que é a oportunidade, mas vai depender de conseguir colocar muita pressão no holandês. E assim, a gente tem agora algumas corridas que são importantes para o calendário. Vai ter esse circuito de Miami, que a FIA ainda fez o desprazer de diminuir as zonas de DRS, diminuindo no Azerbaijão, viu com que deu, né? Agora lá no Miami, né, já era curta no passado, né? Mais da metade da sem DRS agora. É um absurdo que a FIA tá fazendo. E aí a gente tem Emília-Romanha, que é uma corrida interessante, Mônaco. Emília-Romanha, inclusive, uma das poucas pistas em que o Pérez já conseguiu superar o Verstappen em classificação, né? Vamos ver se acontece ali, né? E assim, a gente tem Mônaco, que é uma pista de rua, o Pérez ganhou as 2 de rua até agora. E depois vai ter Canadá, que é meio, né? Tem Espanha antes, né? Depois Canadá, que é meio de rua, meio de
meio autódromo mesmo, né? Não é tão circuito de rua, não consigo colocar o Canadá desta maneira, embora ame o Autódromo Gilles Villeneuve, né? Então, assim, é uma sequência de pistas que eu acho que vai definir muito o campeonato, né? E como o campeonato está muito restrito entre os dois, se a Mercedes, a Ferrari, a Aston Martin não conseguirem reduzir essa distância, eu acredito que vai ser ali troca de primeiro e segundo, então é difícil abrir uma vantagem muito grande. Uma quebra mecânica, vamos supor, se o Max Verstappen não completa o Grande Prêmio de Miami e o Pérez vence, o Pérez vai para, vamos supor aqui, 117 pontos, né? Não, 117 é demais, né? 112, né? 112 pontos para o Sérgio Pérez contra 93. O Max Verstappen teria que vencer 3 corridas com o Pérez em segundo para passar de novo no campeonato, se você tem ideia. Então, assim, um abandono pode ser muito importante. Então, para o Pérez evitar os abandonos, manter a pressão no Max Verstappen, e ele está fazendo isso muito bem. Ele está sabendo esperar o momento certo para as ultrapassagens, tá mantendo um ritmo de corrida muito forte. Eu acho que o Azerbaijão é um bom contraste, né? Ano passado o Pérez ele foi muito bem na classificação, ficou à frente do Verstappen, ele vai muito bem na largada, ele passa o Charles Leclerc, só que assim, a partir do momento que o Verstappen se vê livre do piloto da Ferrari, ele começa a tirar muito tempo por volta do Pérez, e assim, a vantagem depois que ele ultrapassa, até um jogo de equipe, né? Tem o famoso rádio, no fighting, né? A gente vê a vantagem crescendo muito e termina a corrida 20 segundos atrás, né? Foi realmente uma corrida muito, assim, uma pancada pro Sérgio Pérez, que tinha saído de Mônaco com muitas expectativas, né? Era a corrida pós-Mônaco, era a gente de 2 vitórias seguidas, de quem sabe até colar no Verstappen no campeonato, foi o contrário, né? Ele viu o holandês muito à frente dele, né? Então, a ver o que vai acontecer. Eu acho que essas corridas são importantes, até agora o mexicano faz um grande campeonato, mas ele vai ter que manter o alto nível, e a gente sabe, né? O Verstappen não vai dar muita brecha, ele pode não estar fazendo a temporada que a gente imaginava, né? Tem se envolvido, tem algumas polêmicas desnecessárias, como fez com o Russell, mas ainda assim é um piloto muito, muito, muito acima da média, um gênio do esporte, e esse tipo de gente, assim, se só derrota se você for impecável e saber jogar pressão em cima. Foi o que o Rosberg fez. O Rosberg não deu uma brecha, assim, deu pouquíssimas, né? Mas assim, ele tava sempre pontuando, tava sempre ali colocando pressão, e o Hamilton não podia se dar o luxo de cometer muitos erros, e cometeu, e no final perdeu o título, né? Então, vamos ver o que vai acontecer se o Pérez é capaz de fazer isso, né? Esse Grande Prêmio em Miami é importante, mas principalmente em Mônaco, né? Eu acho que Mônaco vai ser muito importante para o Sérgio Pérez, porque se o Verstappen emplaca umas 3 vitórias seguidas agora, o campeonato dá uma boa esfriada e fica difícil para ele tentar se recuperar. Mas ainda assim, como eu disse, né? Imagina, 3 vitórias seguidas, você colocando 7, 7, 7, né? É 21 pontos. Aí uma vitória do oponente com uma quebra é 25 para ele, então é um saldo de menos 4. Então, por isso que é um campeonato que até acaba mais perigoso para o Verstappen do que era o ano passado. Porque ano passado você tinha a Ferrari que não conseguia dominar assim, tanto a Mercedes às vezes conseguia roubar um segundo lugar, e a própria Red Bull oscilava muito, e muito o braço do Verstappen fazia muita diferença para que ele sempre conseguisse aqueles primeiros lugares regularmente. Então, a ver o que vai acontecer, é a única graça que essa temporada tem para sustentar a gente na televisão. Essa é a verdade, né? Que Sérgio Pérez deu uma rosbergada, assim podemos dizer, né? Para dar um pouquinho de emoção e brigar por esse título. Pelo menos brigar para dar uma emoçãozinha, porque não dá para ficar assim com um campeonato maçante, né? Porque não pode ser, além de corridas ruins, não tem nenhuma disputa sequer pelo título, né? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.